Com alegria eu quero saudar você que nos acompanha nesta nossa reflexão do Santo do Dia. E hoje, dia 25 de fevereiro, a Igreja celebra a memória de São Tarásio. Tarásio, ele nasceu no ano de 730 em Constantinopla, então, que era a capital, do Império Romano, e ele era filho do prefeito da capital de Constantinopla. Ele cresceu recebendo educação cristã e literária. E terminados seus estudos superiores, ele foi nomeado chanceler pelo imperador Constantino VI. Tarásio, ele tinha muito prestígio na corte, tanto pelo seu saber como pelas virtudes cristãs. Apesar do luxo e da vida desregrada da nobreza, ele conseguia se manter ligado aos padrões cristãos de uma existência voltada para a caridade e para a fé. O século VIII, muito agitado em Constantinopla, por causa dos partidos da heresia iconoclasta, introduzida por volta do ano de 725 pelo imperador Leão Exáurico. Então, vários sínodos haviam estigmatizado esta heresia, que bania. O que essa heresia fazia? Ela queria banir das igrejas todas as imagens sagradas como se fosse uma idolatria. Os fautores desse fanatismo continuavam com suas intrigas. Suspeito de favorecer esta heresia, o patriarca de Constantinopla, de nome Paulo, ele foi forçado a renunciar ao cargo. Assim, por intervenção da imperatriz Irene, que era muito devota, Tarásio ele foi nomeado patriarca de Constantinopla. Mas, para aceitar, Tarásio ele impôs as suas condições. Ele queria combater firmemente a heresia iconoclasta, que já motivara vários sínodos da igreja e fora repudiada em todos. Então, Tarásio, assim como o Papa Adriano I e todos os autores e bispos da igreja, defendia o culto e a veneração nas igrejas. Para nós católicos, não há adoração à estátua, e sim uma reverência à memória dos santos, suas obras e sua santidade manifestadas na vida terrena, exemplo a ser seguido pelos fiéis. Por isso não se trata de idolatria. Tarásio foi um dos que exigiu um concílio, o de Nicéia de 787, para esclarecer esse impasse, de modo que as imagens pudessem permanecer. Então, com esse seu trabalho de conscientização, a heresia ela foi banida em definitivo das discussões da igreja. Tarásio, com a compreensão nítida de sua missão de bispo, ele deu exemplo de solicitude pastoral e de vigilância quanto à integridade da fé e à pureza dos costumes. Ele deu excelente prova de caridade para com os pobres, abrindo hospitais e vários abrigos. Ele admitia à sua mesa, pobres, a quem ele próprio servia. E quem o censurava dizendo que tal prática não era condizente com a sua dignidade de patriarca, ele respondia: minha única ambição é imitar nosso Senhor Jesus Cristo, que viveu para servir os outros e não para ser servido. Tarásio, ele fazia questão de dar exemplo e suas atitudes diárias eram todas condizentes com aquilo que ele pregava. Por exemplo, quando o imperador pretendia tornar oficial uma relação fora do casamento que tinha com uma cortesã de nome Teodata, Tarásio, ele se opôs firmemente, sendo ameaçado de morte pelo Constantino VI, que pretendia conseguir da igreja o divórcio. E Tarásio, diante da ameaça de morte, responde firmemente: mais temo cair no desagrado do Rei dos Reis do que perder as boas graças de um rei mortal. Tarásio, ele suspendeu das ordens sagradas o sacerdote que aceitou benzer o casamento do soberano. Entretanto, Tarásio tinha o Papa e todos os bispos do Oriente e do Ocidente ao seu lado. O imperador acabou morrendo antes de transformar a ameaça em condenação real.
Assim, pôde dirigir seu rebanho em paz por muitos anos, da forma como ele gostava, com mão suave, firme e segura. Tarásio, ele morreu aos 76 anos, no ano de 806, e foi sepultado no Santuário de Todos os Mártires do convento por ele fundado em Bósforo, estreito, um estreito que separa a Europa da Ásia. São Tarásio, rogai por nós. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.